Olá a todos amados, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse vídeo, esse estudo. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos passar para o capítulo 5. Eu já fiz uma mensagem anterior explicando o porquê da paralisação, que nós ficamos um tempo sem poder passar, transmitir os estudos, mas agora, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui e vamos dar continuidade. Você pode assistir a mensagem anterior que eu passei, que fala um pouco a respeito do porquê dessa paralisação que a gente teve nesse período, desde dezembro até agora, esse período. Então, meu amado, minha amada, pegue a sua Bíblia, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu gostaria de ler 2 versículos anteriores ao capítulo 5, que vai nos dar um parâmetro dessa mensagem, porque ele faz parte desse contexto. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os que estavam ouvindo ali. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia ocorrido ali. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro, tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a à sepultura, e enterraram junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Né? A igreja, nesse período, a gente já falou em aulas anteriores, a igreja vivia uma situação muito difícil. Se você ler o capítulo 4, você vai entender. Muita gente necessitada, precisando de ajuda. E a igreja do Senhor estava se formando. Muitos milagres e prodígios Deus estava operando na vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos. E o nome do Senhor estava sendo glorificado. E havia muita conversão, muita gente fazendo parte dessa igreja do Senhor. O início dessa caminhada cristã, uma caminhada de fé, uma caminhada de prosperidade espiritual, de comunhão, sobre o poder de Deus. O poder de Deus através do Espírito Santo, que é Deus, agindo no meio da sua igreja e na vida das pessoas. Então nós vemos aqui a história de um casal, que é feita uma comparação, né? Barnabé fez uma atitude, onde ele pegou o que havia vendido e depositou todos aos pés dos apóstolos, porque sabia do valor e o significado daquela oferta dele como um testemunho a Deus, para glorificar o Senhor e também para ajudar as pessoas que precisavam, porque muita gente naquele tempo precisava de auxílio, precisava de ajuda, e a igreja repartia isso com todos, como foi descrito no capítulo 4. Então esse era um momento histórico. Hoje, trazendo para nós, muitos cristãos, né, nominais ou sinceros, né, têm cometido esse mesmo pecado de Ananias e Safira. E muitos não caem, lógico, eles não caem logo de imediato após esse pecado. Né? Já pensou se todos que fossem ali levaram uma oferta ao Senhor, o compromisso que tem com Deus de dizimar, e esconder um certo valor achando que vai esconder de Deus essas coisas, e caísse ali no meio de toda a igreja? Imagine só como seria, né?
Claro que Deus, ele quer abençoar a nossa vida, ele é um Deus abençoador, e ele abençoa aquele que trabalha, aquele que conquista, os servos dele são abençoados, servos verdadeiros de Deus são abençoados, e eles entendem que as bênçãos que eles recebem são para glorificar o nome do Senhor, porque eles sabem onde está o tesouro maior de suas vidas, né? Então o tesouro o tesouro do cristão, ele está no reino de Deus. A nossa mente, o nosso coração está voltado para a nossa herança eterna, que está no reino de Deus, que é um tesouro incorruptível. Não, ele não acumula tesouros terrenos. Então, o tesouro que o cristão guarda e carrega é o tesouro da salvação, é o tesouro da vida eterna que Deus lhe deu através de Jesus Cristo, da sua graça maravilhosa, através de Cristo Jesus. Então, esse casal, aparentemente, nós vimos aqui que eles queriam aparecer diante de toda a igreja com a mesma fé e a generosidade que Barnabé, como ele descreve, que ele demonstra em sua ação inicial. Então, as pessoas que buscam a glória humana, com certeza elas caem debaixo da condenação severa do Senhor. Então, nós vimos que muitos dos crentes nominais ou sinceros, que dizem, que negam ao Senhor, que confiscam o que pertence a Deus, devido às bênçãos recebidas, eles não têm uma vida espiritual verdadeira, eles não respiram essa vida espiritual que Deus dá, eles não contemplam a alegria de Deus, essa alegria que Deus comunga com os seus filhos verdadeiros, que sentem prazer em ofertar, em dar, em compartilhar aquilo que Deus lhe deu. Então essa gratidão é a forma que o cristão tem de demonstrar a alegria que ele tem em servir ao Senhor e entender que Deus está abençoando grandemente a sua vida. Então Deus, com frequência, amados, ele mostra a sua desaprovação abertamente quando o pecado, ele mancha o testemunho da igreja do Senhor. Ele mancha quando age na mente e no coração de alguns. E essas pessoas vivem no meio da igreja, no meio da comunhão, praticando de forma religiosa o relacionamento, o convívio dentro do berço cristão. Mas Deus está vendo tudo isso e sabe onde está a falha, onde está a falta. Por isso que muitas pessoas não têm uma comunhão, que não têm uma comunhão plena com Deus, uma conversão verdadeira com Deus, vivem como uma folha que vai de um lado para outro sem estabilidade espiritual. E suas vidas na área secular têm uma estabilidade, uma instabilidade também. Não tem estabilidade em nenhum momento de sua vida. É aos troncos e barrancos. Eu faço algo bom aqui, em seguida eu faço algo ruim. Então não tem uma frequência de acertos em sua vida espiritual, muito menos na sua vida normal. Então nós vemos que, conforme o verso 4 que Pedro fala, nós entendemos que a natureza voluntária das ofertas, diante dessa declaração de Pedro, no verso 4 aqui, mostra claramente que não era exercida nenhuma pressão sobre os crentes para induzi-los a vender as suas propriedades ou trazer o valor da venda ao fundo comum, vamos dizer assim, né? Supostamente o casal poderia ter declarado que queria reter uma parte do valor e a outra parte teria sido aceita, né? Sem precisar mentir diante da igreja e não entendendo que o Deus estava no meio da igreja. Então eles não estavam mentindo a homens, mas estavam mentindo a Deus. E o verso final fala assim que ao verem, ouvirem esse testemunho da morte desse casal, sobreveio grande temor
e toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então Deus está sendo glorificado por essa ação sobrenatural e criando no coração dos cristãos verdadeiros um temor para que entendam que quem é o cabeça da igreja é Deus. Ele usa as pessoas, os seus liderados, os seus discípulos, mas o poder é dele. Então que a gente reflita sobre isso, que a gente tenha uma vida de comunhão plena com Deus e que a gente não estorne nada que pertence a Deus. Temos que ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá em nossa vida, para que possamos compartilhar de coração e de forma manhosa com a igreja do Senhor, com todos aqueles que estão necessitados. Amados, que Deus te abençoe. Nós vamos dar continuidade na próxima aula do restante desse capítulo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe grandemente sua vida, te dando a paz, te dando conforto, te dando bênçãos sobrenaturais em todas as áreas de sua vida. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém a todos.